Seja bem-vindo aos métodos quantitativos aplicados à administração. Eu sou o professor Pedro Afonso Cortes e estarei com você ao longo dessa disciplina e deste módulo. Hoje nós falaremos um pouco sobre variáveis na estatística. O conceito de variáveis se refere às características individuais daquilo que se está servindo como unidade ou objeto de estudo. Logo, é aquilo que eu posso olhar ou enfatizar, sendo de uma pessoa ou de uma empresa. Eu poderia, por exemplo, olhar o gênero, o peso, a altura de uma pessoa. Assim, as variáveis representam quaisquer características que possam modificar o resultado da pesquisa. Nas ciências gerenciais, nós podemos considerar variáveis a quantidade de vendas, o tamanho da empresa, entre outras possíveis variáveis do nosso interesse. As variáveis se diferenciam entre variáveis quantitativas e variáveis qualitativas. As variáveis quantitativas se referem a valores numéricos, como por exemplo, a altura, o peso, enfim, aquilo que pode ser representado no formato de número. As variáveis quantitativas podem ainda ser classificadas como discretas ou contínuas. As variáveis quantitativas discretas devem ser medidas, em geral, por números inteiros, como 1, 2, 3. E são casos que você não tem como ter a metade de um caso. Por exemplo, o nascimento de alguém, a morte de alguém, você pode ter unicamente o valor inteiro. Já no caso das variáveis quantitativas contínuas, nós podemos ter valores não inteiros ou decimais. Eventualmente, você tira de nota 7,47, 8,43. Estes seriam alguns exemplos desse tipo de variável. As variáveis qualitativas, por sua vez, referem-se a valores não numéricos e não mensuráveis. Elas podem ser agrupadas entre qualitativas nominais, que são as categóricas, por exemplo, gênero, etnia. Você pode então ter o gênero masculino ou feminino. Veja que isto não é um número, é uma categoria. Portanto, é uma variável qualitativa nominal. Nós podemos ter também as variáveis qualitativas ordinais. Neste caso, nós temos uma certa ordenação. Podemos ordenar do melhor para o pior, de discordar totalmente até concordar totalmente. Veja que neste caso nós temos uma ordenação nas qualidades e, portanto, seria uma variável qualitativa ordinal. Quando nós estamos explorando as variáveis na pesquisa, o tipo de variável importa bastante, pois diz respeito à possibilidade que nós temos de representar algum fenômeno. Veja nessa tela as possibilidades de representação de forma geral em pesquisas. Pause um pouquinho o vídeo e leia um pouco os exemplos. Agora, de um jeito mais aplicado na prática das ciências gerenciais. Veja como cada tipo de variável encontra correspondência com a sua prática nas ciências gerenciais, seja na administração, nas ciências contábeis, na economia. O tipo de variável importa bastante na prática. Pause um pouquinho o vídeo e leia esses exemplos para entender um pouco melhor. Com base nos exemplos apresentados, eu espero que você tenha entendido que a escolha das variáveis na prática gerencial segue um certo requisito. Dito de outra forma, não é aleatório. Você sempre considera a interpretação posterior dos dados para definir as suas variáveis e, enfim, a sua coleta de dados. De forma prática, você tem que olhar para o problema a ser resolvido, os casos a serem observados, a estatística ou indicador que será formulado como possível resposta e a interpretação e aplicação dessas informações na prática gerencial. Esses são tópicos que nós já tratamos nos módulos anteriores. Se você ainda tem um pouco de dúvida, retorne até eles e esclareça um pouco mais sobre esse tema. É importante destacar também que a escolha entre variáveis qualitativas e quantitativas depende um pouco dos tipos de pesquisa que você pretende realizar. Se você pretende realizar uma pesquisa experimental, que é aquela que identifica relações entre duas variáveis, você deve ficar atento para criar variáveis ou selecionar variáveis nas quais você pode verificar a ocorrência de uma variável e se ela então é causa ou efeito de alguma outra. Veja aqui o nosso exemplo para compreender isso um pouco melhor.
No caso das pesquisas correlacionais, não há como provocar mudanças nas variáveis. Então você deve selecionar uma variável que te permite observar as alterações e os efeitos, elencando quais tipos de variáveis serão observados para dar conta desse tipo de pesquisa. Para entender um pouco melhor, veja os exemplos a seguir. Nas pesquisas de levantamento, você tem então variáveis totalmente não interferentes. É importante então selecionar variáveis que se adequam a este tipo de estudo para conseguir uma melhor representação e validade do seu propósito de investigação e aplicação em ciências gerenciais. Veja aqui algumas definições e exemplos para entender um pouco melhor esse tipo de pesquisa. Agora que você já entendeu os tipos de variáveis e de pesquisas, eu preciso alertar você sobre os riscos em pesquisa. Quando você está atuando na pesquisa, você, de um modo maior ou menor, incidirá em riscos ao seu participante, seja então a pessoa, a empresa, o consumidor, enfim, as pessoas que estão envolvidas nesse processo de investigação. Nas ciências gerenciais, principalmente quando você trata de comportamento do consumidor, comportamento nas organizações e educação em ciências gerenciais, enfim, temas que envolvem pessoas, você pode incidir em risco. Fique atento à resolução 01 de 88 e às suas possíveis atualizações para conseguir manejar de forma adequada e ética os riscos de pesquisa. Com base naquilo que estava na resolução 01 de 88, nós temos as seguintes classificações: risco de menor vulto ou baixo risco, que são aquelas pesquisas não interventivas; risco mínimo ou moderado risco, que são aquelas pesquisas que são razoavelmente interventivas; e o risco maior ou alto risco, que são aquelas pesquisas que têm alta intervenção e usualmente utilizam de procedimentos invasivos. Nas ciências gerenciais, é comum que você encontre riscos de menor vulto e risco mínimo, mas não negligencie essas classificações. Pode ser que elas sejam úteis para você em algum momento de consultoria futura. Leia um pouco cada uma delas e pense sobre os possíveis exemplos e aplicações na sua área ou eventualmente consultorias voltadas para ciências gerenciais e campos correlatos, como é o caso da gestão em saúde, por exemplo. Era isso que nós tínhamos para acrescentar ao longo desse módulo. No entanto, é sempre bom relembrar, não é mesmo? E eu quero que você relembre aqui o seguinte: todas as vezes que você seleciona as variáveis quantitativas ou qualitativas, você tem que sempre ter em mente qual o seu objeto de pesquisa, quem é o seu público-alvo, quais hipóteses você quer comprovar com a sua pesquisa, que tipo de pesquisa se adequa melhor a esse seu problema, esse seu objeto de estudo. Então, respondendo essas questões, o pesquisador e praticante das ciências gerenciais pode pensar nas metodologias mais adequadas para investigação com impacto concreto na prática. Com a escolha da metodologia virão as decisões de como tratar os dados estatísticos levantados e tipos de questões que deverão ser feitas, se os dados serão então quantitativos, qualitativos e assim sucessivamente. Veja como todo o conhecimento do nosso módulo vai então se ligando a partir daqui. Mantenha sempre o seu estudo de forma contínua para dar conta dessa disciplina com sucesso. Acesse então o nosso módulo Variáveis Qualitativas e Variáveis Quantitativas da autora Parente no nosso Moodle. Faça o módulo completo e bons estudos. Nos vemos em breve. Até mais!